adoro a energia do brasileiro, né? A energia de ser transparente e tentar se conectar de uma forma genuína. Uma das coisas que eu tenho, até hoje eu tenho dificuldade aqui, é manter relacionamentos com americanos, sabe? Você tem aquela conexão de início, vamos tomar um café, marcar um jantar, a gente faz, aí depois morre. Não existe aquela coisa de investir no relacionamento muito. Não sei se é porque sou imigrante, até hoje eu não consegui desvendar esse mistério, talvez você saiba, Karine. Mas eu não consigo ver de muitos americanos, eu não consigo ver a iniciativa. Eu acho que também o que é legal é a gente conseguir entender que no final das contas, por exemplo, o que me conecta, vamos supor, com a mãe americana lá da minha cidade, né, no subúrbio de Nova Jersey. Somos mães, nossos filhos vão para a mesma escola. E o que mais? Por exemplo, eu faço parte de um grupo de livros, book club, que são algumas mães, 15 mães da nossa cidade que adoram ler. E ali a gente tem o nosso grupinho, a gente se encontra todo mês. Sua história de vida importa. Lidiane, agora é uma outra perguntinha padrão do Imigrou para as mulheres. Você se considera uma mulher de sucesso? Sim. Por quê? Porque eu tenho a vida que eu sempre quis nesse momento, nessa atual situação. Eu consigo fazer o que eu gosto. E eu consigo também fazer o que eu não gosto, mas porque a vida é assim, também não é, né? Sempre, eu faço tudo que eu amo. Pra mim, na realidade, eu sou virginiana, eu não acredito nisso. Mas eu acho que porque sou uma mulher de sucesso, porque eu consegui finalmente aprender que eu tenho que me reinventar. Porque a Leidiane de hoje não é a mesma Leidiane de 15 anos atrás, né? E essa é a questão para você também, que acabou de chegar aqui, que é imigrante. Você não é a Ana, né, que estava no Brasil. Você não é a Karine que vivia no Brasil. Você teve que se reinventar. E no topo disso, acima disso, ainda existe a maternidade. Algumas que vão assistir o nosso canal não são mães, mas outras são. Mas tem todo esse contexto. Então eu me considero um sucesso porque eu consegui aprender que eu tenho que estar sempre antenada no meu contexto. O que eu estou sentindo? O que eu quero? O que eu estou almejando daqui a 5 anos? E como é que eu chego até lá? Qual é o meu plano? E no livro eu tracei um plano. E no livro eu mostro o plano, né? E então, Bem virginiana. literalmente. Mas a vida sempre, né, joga umas coisinhas assim que estão fora do nosso controle. Aprendi a lidar com isso também, uma coisa que eu não conseguia. A Exatamente. filho ensina isso. Vai na força e na coragem. O filho Uhum. ensina, exatamente. Então, eu me considero uma mulher de sucesso porque hoje eu tenho eu sou, né, essa mulher que sabe um pouco mais do que sabia antes, mas que estou disposta a continuar aprendendo e ouvindo o feedback e as lições de todo mundo. Eu sou muito... Para eu conseguir mentorar, eu preciso ser mentorada, né? Eu preciso estar aberta a lições. E eu acho que essa é uma grande questão do sucesso, é você conseguir entender visões diferentes numa mesma situação e acolhê-las. Lidiane, você é imigrante há 17 anos. O que você acha que o Brasil deveria aprender com os Estados Unidos? Eu acho que... Sem medo Sem de medo. falar. Sem medo, vou criar polêmica então. Essa visão de se beneficiar pegando atalhos não funciona aqui. O jeitinho O jeitinho brasileiro. brasileiro não funciona aqui. Uma hora, uma vez, mais cedo ou mais tarde, não vai funcionar, não é sustentável. E a outra questão e isso é uma coisa que estão falando muito, o pessoal do Brasil, por conta da minha mentoria, estão me falando que não existe muito essa mentalidade de uma estrutura de mentoria, uma mentalidade de reunir pessoas, se rodear de pessoas que possam te inspirar e te ensinar coisas para você desenhar, traçar um plano pessoal, de crescimento pessoal, profissional. Ao passo de que aqui é uma coisa muito, muito já bem estruturada e existe, assim, essa mentalidade de você, né, vou pegar um café ali com o meu mentor, vou encontrar com tal pessoa para
debater sobre um assunto que eu tô pensando e tal. Então, importante até dar uma explicada, por quê? Porque no Brasil existe sim o conceito de mentoria, mas aquele mentor contratado, profissional, que vai te ajudar a fazer o seu plano pessoal e a te desenvolver. Eu entendo que um pouco do que você está falando é aquele mentor que você mesmo escolhe os exemplos e que você, na empresa, olha, esse aqui é o meu mentor para a parte comercial, eu vou aprender, ele sabe, ele compartilha comigo da gente mesmo, sem essa relação profissional de mentorado e mentor, escolher e nomear mentores que vão agregar na sua rede, no seu network. Seria isso? Exato. Eu nem tinha ciência de que no Brasil já existe uma estrutura de um relacionamento de, né, Profissionalmente, mentoria. sim, tá bem estabelecido. E eu acho que eu aprendi isso bem cedo na minha carreira acadêmica. Eu tinha mentores, porque eu criei o meu próprio degree, meu diploma, e para eu poder fazer isso eu tive que ter mentores. Então eu escolhi professores com os quais eu gostava de trabalhar e ensinava coisas que eu tinha interesse, e escolhi esses mentores para literalmente me mentorar durante a vida acadêmica. E ali não era um contrato, né? Eu não pagava. E nesse momento eu comecei a entender, né? Isso funciona. Funciona, exato, eu consigo. As pessoas também gostam de ensinar. Literalmente, eles. E hoje, até hoje, eu tenho contato com uma das minhas mentoras acadêmica de ciências políticas, e ela me fala que ela ficava animada para me dar o tempo dela para a gente discutir a tese, discutir a coisa acadêmica. Então, a questão, essa conexão de mentoria, de mentorado e mentor, é uma coisa de conexão genuína, né? Tem que começar por aí. E quando eu comecei a minha carreira, o programa de analista nesses bancos, eles têm um programa onde eles te dão um mentor. E aí você já começa a aprender como que essa dinâmica funciona. E além disso, eu não só tinha um mentor que eles me deram, mas eu também consegui, né, de acordo com a minha experiência, Escolher. Exato. Então, pelo que eu escuto dos jovens brasileiros ultimamente, é que não existe muito essa questão de, ai, vou te eleger o meu mentor, quer ser, vamos fazer acontecer, vamos desenvolver essa conexão e investir nessa conexão. Parece-me que não existe muito isso. Eu acho que é uma coisa que a gente pode aprender como brasileiros. Perfeito, concordo plenamente, é isso mesmo. Então, por uma questão de justiça, o que os Estados Unidos, os americanos, deveriam aprender com o Brasil? Fácil. Equilíbrio de vida pessoal e profissional. Aqui, uma das coisas que eu nunca consegui me adaptar direito é o fato de que eu não consigo ter uma pausa no meio do dia para me alimentar de Almoçar. humano. Exato, eu literalmente me acostumei a almoçar trabalhando, digitando ou em uma ligação. E eu acho isso extremamente horrível, porque a gente precisa de um momento como humano para decompress, né? Fazer essa coisa do ter um tempo para pegar um gás de novo, se reanimar, tomar conta da sua vida pessoal, marcar um médico, ligar para o filho. E literalmente é uma coisa que o americano poderia aprender muito, se beneficiar muito, porque afeta a sua vida, afeta a sua saúde. E na parte social? Na parte social, olha, eu adoro a energia do brasileiro, né? A energia de ser transparente e tentar se conectar de uma forma genuína. Uma das coisas que eu tenho, até hoje eu tenho dificuldade aqui, é manter relacionamentos com americanos. Sabe, você tem aquela conexão de início, vamos tomar um café, marcar um jantar, a gente faz, aí depois morre. Não existe aquela coisa de investir no relacionamento muito. Não sei se é porque sou imigrante. Até hoje eu não consegui desvendar esse mistério. Talvez você saiba, Karine. Mas eu não consigo ver de muitos americanos, eu não consigo ver a iniciativa. Não, eu acho que realmente essa amizade que a gente espera, eles não vão dar nunca, não porque a gente é imigrante. Eu acho que é porque eles não têm isso nem entre eles. É cercado de formalismo. Agora, que são pessoas que você vai poder contar, são pessoas que você vai poder contar. Você ligar de novo com um certo formalismo, vai sair para tomar o café com você, mesmo que tenha 3 meses que você
não se relaciona com eles? Eu acho que sim, Sim. na minha experiência, sim. Mas tem que ter o formalismo, tem que ter o horário, tem que ter o convite, tem que ter antecedência. E acho que é assim entre eles também. Também, Nós, literalmente. brasileiros, é que assim, fazemos amigo de infância com 30 anos em qualquer esquina. Essa aqui é a Exato. realidade. Literalmente. Exatamente. Tem uma formalidade, você colocou muito bem. Mas eu acredito que não existe essa coisa do. Ah, o que que liga pro amigo? Passa lá em casa. Passa lá em E casa. outra coisa, aqui, se você falar com o americano, minha experiência, né? Passa lá em casa e você não fala quando, que dia, ou no dia seguinte você manda, olha, como conversamos ontem, vamos marcar para o dia tal, começando nesse horário, terminando nesse horário. Exato. A pessoa assim, fica, gente, mas ela nunca mais mandou porque cria uma expectativa. Não existe essa, muitas vezes você fala, passa lá em casa, a pessoa fala, ah, vou sim. Nem ela quer ir e nem você quer que ela vá. Mas vocês têm esse diálogo, vocês se entendem que não é pra ela ir, que nem você quer que ela vá. Exatamente. Aqui não dá isso. Se Não. você fizer, ah, vamos marcar alguma coisa, a pessoa vai ficar esperando. Vai. E você tem que marcar, É, e tem que ter um processo. E esses ajustes culturais, assim, se você não entende. Nossa, e você é muito engraçado você estar falando isso, porque eu meio que pego nisso. Eu fiquei assim um pouco na questão de interação social. Eu literalmente meio que fiquei, né, com essa. Criei uma formalidade, eu meio que assimilei a cultura, tive que me, né? Mas isso não é uma questão de é ruim ou é bom, não é. Mas eu acho que também o que é o legal é a gente conseguir entender que no final das contas, por exemplo, o que que me conecta, vamos supor, com a mãe americana lá da minha cidade, né? No subúrbio de Nova Jersey. Well, somos mães, nossos filhos vão para a mesma escola. E o que mais? Por exemplo, eu faço parte de um grupo de livros, book club, Uhum. que são algumas mães, 15 mães da nossa cidade que adoram ler. E ali a gente tem o nosso grupinho, a gente se encontra todo mês, mas é aquela coisa, para marcar o encontro, a gente cria um sistema para É votar, claro, formalismo horário. total. E todo mundo se prepara. Não vai acontecer nesses encontros de chegar uma mãe lá, só se ela for eu. É, o que vocês acharam? Ai, ó, eu esse mês não tive como ler direitinho. Acontece. Acontece? Eu sou uma delas. Você que é brasileira. Não, mas eu não sou a única. É engraçado, acontece. Acontece. Fala. Eu adoro esse grupo porque a gente criou o grupo para ler os livros, mas sempre tem, assim, algumas, 4 ou 5 que não conseguiram ler. 4, 5 já são É, muitas. 4, 5 E horas. assumem que não leram? Super! E a gente faz assim, let's go! Vamos. Vamos de spoiler hoje, né? Literalmente. Você sabe que aqui em Bridgewater, não em Bridgewater, não, em Basking Ridge, Uhum. o book club de lá, mês passado, adivinha qual foi? Dom Casmurro, do Machado de Assis. Você foi? Não fui. Ai, isso seria. Eu queria ter ido, eu queria inclusive ter ido com a Migrou pra filmar, pra mostrar, Sim. mas eles têm várias, na biblioteca aqui de Basking Ridge, tem vários exemplares de capa dura do Dom Casmurro em inglês, coisa mais linda. Filha, É. na biblioteca de Basking Na Ridge. biblioteca de Ai, eu Basking quero. Ridge. Vamos lá, Vai, vamos ver. vamos marcar. Vamos. Eu perdi, não sei, foi no começo de dezembro. Eu até tirei uma foto do. Que legal, adoro. Vou colocar aqui na edição a foto do aviso Muito que eles show. iam discutir, falar sobre o Dom Casmurro. Eu tirei foto, porque eu sou fã, né, do Machado de Assis. E falei, ai, que maravilha, eu preciso ir nesse. Mas não deu. E é um grupo de americanas. Acredito que sim, porque Basking Ridge, apesar que tem bastante brasileiro lá também. Uhum. Mas eu acredito que deve ser americano. Eu adoraria. É porque saiu uma crítica muito positiva no New York Times, saiu uma crítica muito positiva ao livro no New York Times recente, talvez tenha sido por isso. Eu não sei a data da edição do livro que eles têm. Possivelmente. É. Eu adoraria começar um book club de brasileiras, assim, na nossa região. Eu acho que seria super legal. Não sei se já existe um. Lembra que não sabe, nós somos vizinhas. Tem. O Gringas tem, mas aí é online. De encontrar, eu não sei se tem. Cria esse movimento. Vamos. Eu tô dentro, Tá, adoro. combinado. Ediane, agora eu quero saber o segredo. Porque você tem uma trajetória que é muito importante a gente falar com mais detalhe, especialmente para inspirar
mulheres e para mostrar que é possível, e homens também, um imigrante traçar uma trajetória de carreira, um emprego formal, numa instituição respeitadíssima, como foi o seu caso. Você teve o seu esforço, você já tinha um background na parte acadêmica no Brasil, mas você construiu muito da sua trajetória profissional aqui nos Estados Unidos. Então, foi possível porque você construiu como imigrante, né? Então, a sua última posição foi vice-presidente de um banco de investimento que estava entre os primeiros, né, de Wall Street. É uma grande posição, não só por você ser mulher, num mercado extremamente masculino, conservador, mas pela posição em si. Vice-presidente significa muito. Fala um pouco sobre a sua trajetória para chegar lá. Como é que a gente chega lá? Plano. Eu tracei um plano. Eu me rodeei de pessoas que podiam me ajudar, que me inspiravam, que me desafiavam, que me ajudavam a literalmente traçar um plano. Eu literalmente tive mentores. Uma coisa que eu sempre acreditei muito é na rede de apoio. E quando eu falo rede de apoio, eu não me refiro à rede de apoio de maternidade. Eu me refiro à rede de apoio que vai te auxiliar a criar a sua reputação profissional. Porque dentro desses bancos, todo mundo se conhece. Todo mundo se conhece. E vários eventos e tá. Então, desde o início, eu dei um pouco de sorte, porque os bancos em si, eles têm um processo bem estruturado de desenvolvimento profissional. Então, você começa como analista, depois passa 3, 4 anos como analista, depois você se torna um junior associate, e depois de vários anos que você se promove a vice-presidente, e isso só acontece realmente devido à qualidade do seu trabalho, né? Mas existe um plano, né? Então, o que eu fiz? Eu peguei esse plano, que é literalmente consistente em todos os bancos, os grandes cinco bancos de investimentos na Wall Street, e peguei esse plano e ajustei ele para a minha carreira profissional. Então, eu ajustei esse plano com a ajuda de outros, de mentores, né? Sempre me guiando, falando, olha, esse é um movimento bom de profissional, essa estratégia é boa, não. Mas a questão é a seguinte, não é só o plano, é a qualidade do trabalho. Então, o que aconteceu? Quando eu já estava no final do meu primeiro ano como analista, a pessoa com quem eu trabalhava durante o meu estágio no primeiro banco que eu comecei, trabalhava no outro banco, ligou para mim e falou, olha, estou precisando de uma ajuda aqui, esse é o cargo, é um cargo mais elevado, demoraria para mim 3 anos para chegar nesse cargo se eu tivesse ficado no banco inicial, e eu preciso de uma pessoa igual a você, com as habilidades, qualidades que você tem. Te interessa? Então ali eu vi como uma oportunidade para negociar. Por quê? Porque ele estava entrando em contato comigo. Ele queria que eu fosse. Então, uma das grandes lições que eu devo dar aqui é que se você produz um trabalho de qualidade e alguém te procura para um cargo, você tem a vantagem. Você pode negociar, não precisa ter medo. Né? O que você pode perder? Se a pessoa pensou em você e te contratar, é porque você tem algo a oferecer e ele quer isso. E isso também um ponto muito importante é a questão de você estar sempre construindo o seu network no mercado e não apenas na instituição que você trabalha. Literalmente. Porque uma tendência dos workaholics é mergulhar no mundo corporativo que ele pertence. Porque o workaholic, em geral, ele veste a camisa da empresa. E fica aquela relação quase que familiar, assim, de a empresa ser a mãe ou seu pai e aquela gratidão. Não, eu acho que no plano tem que cobrir toda essa parte de contato com o mercado, estrategicamente intencional, não? Literalmente, você não tá ali, aquilo ali não é a sua família, né? Ali você é o seu ócio, você está fazendo, você é pago para fazer um trabalho específico. Eu nunca criei vínculo pessoal, de modo nenhum. Eu criei conexões profissionais e às vezes até pessoais também com as pessoas com as quais eu trabalhei. E isso foi extremamente importante. Por quê? Porque me permitiu negociar. Então, eu entendi o meu contexto ali, entendi que ele estava querendo me contratar. E, juntamente com o meu mentor, com a minha mentora na época, e o meu noivo, que hoje é o meu marido, começamos a traçar estratégias de negociações. Ok, salário, benefícios e e promoção.
Então, quando eu aceitei para mudar de banco, eu pedi certas coisas. Eu pedi, por exemplo, uma promoção. Eu pedi que eu saísse da função de analista e fosse como um associate. E eu acho que isso foi maravilhoso, porque o que demoraria para mim 3 anos, eu consegui 1 ano e meio. E aí eu falo, Leide, mas você falou que não é legal pegar atalho. Isso não foi um atalho. Na verdade, o que você começa a fazer é que você Foi uma começa... oportunidade. Foi uma oportunidade. Você começa a produzir trabalho e se portar dentro do mundo corporativo como se você já fosse um associate, mesmo que você analise. Exatamente. Uma das grandes dicas que eles te dão para ser promovido é que, você quer ser promovido a vice-presidente? Então a gente vai começar nos próximos 6 meses a te treinar para se portar como uma. Por quê? Porque percepção é realidade. A partir do momento que os executivos conseguem te ver como uma vice-presidente, eles vão pensar 2 vezes antes de promover. Então foi assim que eu fiz. Então toda a minha trajetória profissional foi pensando na vice-presidência. Eu sempre quis ser vice-presidente. Eu acho que o reconhecimento era essencial para os valores que eu tinha naquela época, devido ao meu propósito. Eu costumo dizer que as pessoas, elas trabalham por praticamente quase que 3 motivos, né? Um deles é paixão, o outro é a remuneração e a outra é o reconhecimento. Você trabalha por quê? Qual é a sua motivação? Sou apaixonado pelo que eu faço. Isso já é o bastante para mim. Você trabalha por quê? Porque é muito dinheiro, eu adoro. Ok, beleza. Você trabalha por quê? Eu gosto de reconhecimento, eu gosto disso. Eu gosto de ser reconhecido como autoridade na minha indústria. Então, para mim, na época, a estabilidade financeira era muito importante. Como vice-presidente, eu tive isso. E também o reconhecimento, porque eu já me importava, né? Eu já trabalhava a qualidade do meu trabalho na época, né? Né, fast forward, seguindo aí 8 anos, 6 anos. Eu já me importava como vice-presidente. E qual a alçada de um vice-presidente de um banco de investimento de Wall Street? Depende muito, varia muito da organização que você faz parte, né? O banco de investimentos, você tem aí a organização de compliance, tem a organização que fica geralmente na parte de risco do banco, tem a organização de auditoria. Na parte de definição estratégica e posicionamento do banco, o vice-presidente tem alguma atuação? Ou é uma posição mais administrativa? O vice-presidente, ele não é, ele é uma posição de liderança e de modelo, né? Então, você sai muito da parte administrativa de fazer, fazer a coisa e você começa a ser mais como um líder, delegar mais o trabalho, motivar um time, criar processos. Eu participava muito de ligações com reguladores, inclusive com o pessoal do Brasil, a CVM, porque a minha área era a área de risco. Risco regulatory risk, risco de regulamentação, leis e tal, e também risco operacional. Então, quando você é vice-presidente, você já não faz tanto o trabalho em si, você fica mais como supervisionando, né? Como um segundo, segundo par de olhos para supervisionar e avaliar o trabalho. E você também lidera os times e delega, e fica ali nessa parte de revisão, supervisão da função. Então, só que para você chegar lá, você tem que entender, você tem que fazer o trabalho, né? Claro. Então, para você supervisionar o trabalho e Tem que achar passar pelo erros, você tem que processo. passar por um processo. Você tem que fazer para poder aprender. E nos bancos, eles acreditam muito nisso. Você aprende fazendo. Então, eu fiz muito, né? Mas eu também, quando eu tive muitas oportunidades. O que me liderou, o que me deu a brecha, a oportunidade para me tornar vice-presidente, foi que eu migrei, né, uma função inteira da América Latina, do Brasil, que era feita no Brasil, para os Estados Unidos. E com isso foi um processo intenso de análise de leis e eu reiniciei um processo nos Estados Unidos, mas baseado em funções da América Latina. E falar português ajudou nesse processo? Super. Tá vendo, pessoal? Precisamos manter o português vivo nas nossas crianças, porque é um skill, é uma habilidade importantíssima. Literalmente, o português me ajudou e também entender a cultura do banco lá no Brasil, a cultura do banco da Argentina. Eu conversava muito com o pessoal, os advogados da Argentina. Você não ligava na hora do almoço? Não, eles nunca estavam lá. Mas eram extremamente prestativos
trabalhávamos super bem. Nossa, eu tive muita sorte também com isso. E, não, literalmente, eu fazia, né? Eu tinha que fazer os documentos para reportar para a CVM, por exemplo, todos em português. E aí, o que que faz quando a Lady não está no escritório? Eu construí um processo. Eu literalmente deixei ali um processo para ser feito durante a minha ausência. Então, essa é de um ponto de vista de função real do vice-presidente, é isso, né? Você tem mais oportunidades de iniciativa, de criar, né, processos, criar tudo e treinar times. E a parte da liderança, né? E a parte das lideranças, exato. Que é uma delícia, né? Ah, eu adoro, foi muito gostoso, eu acho Porque você tem a chance de mentorar na prática ali, né? é o De reconhecimento. retribuir tantas mentorias que você já recebeu. Exato, é o reconhecimento do trabalho árduo que a gente aprendeu, e aí você tem o pessoal que está aprendendo com você, e você faz aquela troca, você compartilha tudo que você aprendeu, e assim, é maravilhoso, né? É maravilhoso que eu sabia que durante a minha ausência, quando eu saí, eu fui promovida à vice-presidência 2 semanas antes de eu ter o meu segundo filho. Ah, que lindo! Então eu saí de licença maternidade tranquila, sabendo que tudo ia funcionar do jeito que devia. E querido por parte da empresa também, não? Porque sabia que precisaria, você precisaria de um tempo, que você teria um tempo de recuperação. E quanto foi sua licença maternidade? Peraí. E por quanto tempo você usufruiu de uma licença maternidade aqui no banco de investimento em Wall Street? Eu tive que ser um pouco criativa, né? E variou um pouco. Com a minha filha, eu tive 3 meses de licença maternidade, minha filha mais velha. Isso foi 9 anos atrás. E aí eu usei alguns dias de férias Para estender um pouco. para estender. E aí, com o meu filho, eu tive quase que 4 meses também. Que eu acho que ainda não é o suficiente, mas... Não é legal, mas para a realidade americana é um bom período. Exato, é extremamente, né? É o que eles chamam de Acima da enough, média. acima da média. Então, né? Então, voltei. E sua licença foi remunerada? Licença remunerada. E eu pude usar também os dias de férias, alguns dias de férias também é remunerado, é um benefício, né? E tem também, tem uma estabilidade, né? Que como virginiana e aquela que adora traçar um plano, eu sempre gostei dessa estrutura, né? O crachá. O crachá, sempre, sempre. Foi tudo muito bem, mas tem certas coisas que também estão fora do nosso controle. Com certeza. Leide, e no meio de tudo isso, você comentou que seu marido te ajudou até nessa parte de negociação, te ajudou a estruturar, e a gente não falou ainda. Como foi a história do seu casamento? Você chegou nos Estados Unidos, encontrou um amor, se casou, construiu uma família. É um American Dream, assim, no personal life as well, right? É lindo, hoje é lindo, mas foi desafiador, né? Eu sei que tá no seu livro, mas conta pra gente um pouco. Vou contar, claro. Foi desafiador, mas foi a melhor decisão que nós dois tomamos na vida, assim, Bem, eu conheci meu marido na faculdade em Nova York, e ele é de Israel, nascido e crescido em Israel. E ele também estava, né, correndo atrás do seu sonho americano, Living the American Dream. E nós nos conhecemos na faculdade, nós fizemos uma aula juntos, nos tornamos amigos. E isso foi em 2008. E nós estamos juntos há 17 anos, vai fazer 17 anos. Mas por ele ser nascido e crescido em Israel, judeu, isso foi um choque cultural para todas as partes envolvidas, tanto para minha família quanto para dele. Você é carioca, praticamente. Praticamente latina, não tinha religião nenhuma, não, né? E assim, ele também nunca foi um cara religioso, mas um cara tradicional, né? Uma pessoa que os pais realmente investiram no legado de tradição judaica. Isso sempre foi muito parte da vida dele, da rotina dele. Tanto é que quando nós começamos a realmente investir mais no relacionamento, nós começamos a ver uns clashes, né? Aqueles choques culturais. Vamos supor, começando pela dieta. Ele não come porco, e não pode misturar, não mistura carne com leite ou derivados de leite. Mas por quê? Não porque ele é religioso, mas porque ele cresceu com isso.
Então, eu não sabia como, nada diferente disso, né? Então, conforme o nosso relacionamento foi desenvolvendo, a gente começou a perceber que era uma grande diferença. E isso foi uma coisa que foi um desafio, né? Para ambas as partes. Quais são, qual é o legado? Qual é o meu legado que eu não vou negociar, que eu tenho que manter como brasileira latina? Qual é o legado que você não vai largar, que você, nesse caso, meu marido, não vai largar, não vai, né, negociar, que você quer manter? E como é que a gente faz isso? E os pais dele também, eles não entendiam. Nossa, como pode? Os pais são bastante ortodoxos? Eles não são, mas são muito tradicionais. Então, para eles, o receio da mãe, principalmente, era como que eu vou manter o meu legado, o meu investimento de vida, tudo que eu ensinei para o meu filho, como que eu vou manter, como que os filhos dele vão ter isso, ele casando com uma latina. E aí aconteceu que o seguinte, ele deu o ultimato, ele falou, olha, será ela e ninguém mais. Então, ou vocês aceitam, ou vocês não aceitam. Mas no behind the scenes, né, nos bastidores, eu vivendo com ele, nós já morávamos juntos nessa época, comecei a perceber que eu poderia usar uma ausência que eu tinha de um ponto de vista religioso, a deficiência, exato, porque eu era considerada católica, mas eu não era praticante. Então eu comecei a pesquisar e me educar. Eu tenho muito disso, Karine. Quando eu não entendo muito uma coisa, eu vou na biblioteca, pego uma pilha de livros e começo a ler, a me educar. É uma maneira que eu tenho de me, talvez, de uma maneira ilusória, tentar me preparar, né, me educar. O que que é isso? O que que é o judaísmo? Então eu comecei a ler muito. E aí eu decidi, eu vou converter. Eu acabei convertendo ao judaísmo. Foi um processo de quase 3 anos. Mas tinha uma tendência já forte, porque por que você não foi estudar o catolicismo? Porque você já queria estudar o Eu já judaísmo. queria estudar o judaísmo. Eu vou te dizer que eu acho que foi uma deficiência de um ponto de vista de educação. Eu não tive uma educação católica. Eu não tinha exposição nenhuma. Eu não tive nada disso. Eu não ia na igreja, eu não fiz catequese, primeira comunhão, nada. Existia literalmente uma deficiência de um ponto de vista espiritual. E eu vi aquilo ali como se fosse uma oportunidade para eu me reconectar com Deus da maneira que poderia ter um legado de gerações em diante. E hoje os meus filhos, eu os crio eu crio os meus filhos como judeus. Nós somos uma família judia, mas não somos assim, não vamos na sinagoga toda semana, não tem isso, entendeu? Mas eu tenho a minha mentora ali, o meu rabino, o pessoal com quem eu me conecto de um ponto de vista espiritual, e os meus filhos sabem as orações, nós somos tradicionais. E como foi a relação do seu marido quando ele te viu chegando na biblioteca com vários livros falando sobre Israel e o judaísmo? Ele falou, claro, né? Of course. Porque ele já sabia, né? O seu Já estilo? sabia o meu estilo, ele já sabia que era uma nerd. Eu vivia na biblioteca, porque eu estava escrevendo. Né, eu estudava muito, eu tinha que estudar muito, porque eu tinha as bolsas de estudos, que eram um universo acadêmico, então eu tinha que estudar muito. Então ele falou, of course, brincando assim, como quem diz, sabia, claro. E aí o engraçado é que eu ia lendo, e aí eu começava a questionar ele, falava, você sabia que é assim, você tem essa dieta por conta disso, disso, disso? Ele falou, não, isso nunca me foi falado. Como assim? Nem minha mãe sabe. Minha mãe sabe. Aí eu falei, como é que você faz isso então? Como é que você só come, você não come pouco? Você sabe por quê? Você não... Não, é porque eu fui criada assim, mano. Então, o que eu adoro sobre essa trajetória espiritual é que hoje, quando eu converso com os meus filhos, eu explico para eles o porquê. E eles adoram, eles têm livros sobre judaísmo dedicados às crianças que explicam tudo, e eles adoram saber o porquê. Eu acho que é um benefício tremendo, né? E na parte do judaísmo, a gente tem essa mentalidade de que quem converte é um pouquinho mais próximo a Deus. Porque você é entendido que você já tem uma conexão com o judaísmo, mas você não sabe. Então, tem todo esse processo também, que é quem converte para o judaísmo na comunidade judaica é visto como quase que uma inspiração. Porque é da tomada de consciência pessoal, né? Seria trazendo para a realidade católica a crisma. É. Muito interessante. E aí, a sua sogra, como foi? A minha sogra, nós tivemos fases. No início, era aquela coisa dela nem me cumprimentar, nem falar oi.
e realmente estar negando a realidade. Ela negava que o filho ia, né, ficar com essa pessoa. Mas teve um ponto no qual, uma vez que eles vieram para cá, e nós nos conectamos de um ponto de vista espiritual. Uma sem falar o inglês direito, eu sem falar o hebraico direito. Sua sogra só fala hebraico? Ela fala um pouco de inglês, mas aquele inglês quebrado. E Hoje você fala hebraico? eu falo um pouco, mas mais as orações, né? Eu aprendi todas as orações em hebraico. Então, o engraçado é que o que nos conectou foi o espiritual. Hoje, eu e a minha sogra, nós, sempre quando ela vem visitar, ela vem com frequência, a gente passa, assim, quase uma hora e pouco só, conversando sobre o espiritual. Que lindo. Né? E o que te conectou ao seu marido? Nossa, tantas Dá coisas. pra falar ou é censurado? Ai, algumas partes adorei. Mas eu acho que, literalmente, é a visão da gente estar no mesmo barco, né? Porque o cara, 2 imigrantes, ele é ambicioso, batalhando. batalhando sempre sobre o que queria. Mas o que eu adoro nele é que ele não é tão. Ele não é virginiano. Ele é um pouco extremo de mim, assim, o oposto de mim. E ele tem um senso de humor, ele leva umas coisas mais de leve, ao passo de que eu sou um pouco mais estruturada. E isso, eu gostei muito nele. Eu gostei muito disso nele. E eu acho que. Só que tem fases, né? Porque ao nos tornarmos pai e mãe, nós mudamos. E ninguém prepara o casal para essa mudança, Ah, sim. né? Além do perrengue diário do trabalho ali físico, né, que exige. Exato. E também as diferenças em termos de como você vai ser um pai e como você vai ser uma mãe. Viemos de culturas diferentes. Tem essa também. Então, ao passo de que o nosso relacionamento foi desenvolvendo e a nossa história foi se fazendo, se traçando com os nossos filhos, nós começamos a nos ver de maneiras diferentes e prestigiar, admirar coisas que nós não admirávamos antes. Por exemplo, eu adoro o fato de que ele é um cara que tem uma paciência tremenda para sentar e explicar uma coisa pro filho, assim, e mostrar, vamos supor, piano. Eles adoram música. Ele é intencional também, ele é muito presente, né? Mas, assim, isso foi um percurso de educação, né? Ele não era assim, ele se tornou isso. E eu também não era a mãe presente, intencional, que eu sou hoje, há 10 anos atrás. Então, hoje eu diria que o que me atrai no meu marido teve fases, mas eu acho que a habilidade dele se reinventar perante aos papéis diferentes que ele tem na vida é uma coisa que me atrai muito. E o que você acha que mais te atrai para ele? Se ele tivesse que responder essa pergunta, qual o seu palpite? Meu palpite. É censurado, gente. É melhor não entrar nesses detalhes. Vamos imaginar. Pulando Tô brincando. Pulando essa parte que todo mundo já entendeu. Censurada, eu acho que seria essa vibe que eu tenho de. Eu não animo com as coisas, eu sou muito animada, né? Eu sou muito. Quer fazer isso? Vamos fazer isso. E assim, eu não Você vejo. enfrenta. Eu Você vai. enfrento, eu não vejo desafios, as ondas. Não é intransponível. Eu não vejo como desafio, assim, não vou conseguir. Você acredita que dá? Acredito que dá, vamos lá. Vamos lá. Quais são os desafios, quais são os pontos que a gente tem que traçar aqui, o que a gente vai enfrentar? Vamos que vamos. Eu acho que ele gosta disso em mim, se ele fosse ter que responder isso. Tá bom, então tá. Vamos ver. Eu vou ter que dar um jeito de colocar uma isso. legenda nessa parte. Eu vou ter que pôr. Depois chama ele pra ver. Sim. Gente, agora eu vou entrar numa parte que é sobre o livro dela, que é maravilhoso, como eu já disse. Leide, o que te motivou a escrever um livro biográfico? Karine, eu sempre gostei de escrever, mas eu acho que o que me motivou bastante foi entender que as experiências, a minha história, a jornada, os desafios, existem lições a serem aprendidas, né? E compartilhar. E compartilhadas. Então, uma maneira de eu compartilhar é realmente colocar essas histórias em formato de um livro.
Então, quando eu decidi escrever o livro, na verdade veio de um ponto de vista de pessoas que já conheciam a minha trajetória, já achavam a trajetória inspiradora e sempre me questionaram, né? E, inclusive, eu tenho uma amiga que falou, olha, acho que vale a pena, vamos escrever um livro, o que que você acha? Então, quando eu coloquei no papel a história, os pontos mais altos e baixos da história, surgiu aquela motivação de compartilhar a minha história para poder inspirar e mostrar, especialmente para as mulheres que navegam essas ondas de vários papéis em suas vidas, conseguirem aquela força de seguir em diante, de ver o caminho além dessa onda, além do desafio. Como o livro é biográfico, durante o processo de escrita, qual foi o momento mais difícil de reviver? O falecimento do meu pai. Sim. Durante o processo da escrita, eu costumava dizer que era um processo terapêutico. E em vários momentos, quando eu escrevia vários dos capítulos, eu me encontrava revivendo aquelas emoções. E definitivamente o momento mais difícil de escrever foi o falecimento do meu pai. E foi curativo? Demais. Foi como se eu tivesse fechado um ciclo. Lindo. O título do livro, The Waves We Ride, que seria a tradução literal As Ondas que Navegamos, traz uma mensagem metafórica. Por que você escolheu esse livro? Eu escolhi esse livro porque é uma coisa muito pessoal. Eu faço terapia há muitos anos. E durante o processo terapêutico, né, existe uma psicologia, uma área da psicologia de comportamento que é uma estratégia que as pessoas usam chamada Riding the Wave, navegando as ondas, para lidar com emoções intensas, emoções causadas por traumas, lidar com elas, gerenciá-las, aceitá-las. É um processo. E, literalmente, essa estratégia de gerenciamento de emoções, em inglês, chama Riding the Wave, navegando as ondas. Então, é engraçado que, de fato, o título inicial do livro era Riding the Wave. E depois que eu compartilhei o manuscrito do livro, o primeiro rascunho com vários leitores para receber feedback, o feedback comum de todos foi que, nossa, eu me vejo nisso. Nossa, eu também já naveguei essa onda. Nossa, é isso mesmo. E aí isso me fez reavaliar o título de um ponto de vista mais inclusivo, né? E é por isso que eu Colocando o leitor como protagonista do título também. Exato. São as ondas que nós, mulheres, todas navegamos. Maternidade, profissão, emoções, perdas, dificuldades. Laços familiares. Os laços familiares. Então, são as ondas que navegamos. E o que significa para você ser uma autora? Uau, é libertador. Eu adoro a ideia e a oportunidade de colocar a minha perspectiva em um pedaço de papel e oficializar isso. E eu não só sou uma autora agora, né, mas eu sou uma autora independente. Ou seja, eu tenho total autonomia sobre o processo de edição do meu livro, o processo de distribuição, Escolha do título. escolha do título, tudo. E é como se eu estivesse conduzindo um pequeno negócio, né? Porque eu tenho a minha mente, a minha visão em todos os aspectos do livro. E eu adoro isso, eu acho que é legal. E qual a prateleira mais adequada para o seu livro em uma library ou seria de autoajuda, desenvolvimento profissional, biografia? Qual seria a mais adequada? Boa pergunta, Karine, porque o livro é basicamente uma mistura de memoir, né, biografia e motivacional, porque quando você lê, você se inspira, né, existem várias partes. Mas eu acredito que, bem, a gente conseguiu aí o top release, lançamento do top da Amazon com categoria de biografia de imigrante. Então, se tivesse uma prateleira bem específica, eu diria que seria a prateleira de imigrante e a prateleira de desenvolvimento pessoal de imigrante. Fantástico, um nicho bem promissor. Eu acho que está bem nichado, muito bom. Você acha? Com certeza. Gente, estou no Imigrou. O que você acha que eu vou falar? Verdade. O que você diria para uma pessoa que quer escrever um livro, mas não pensa que a sua história é grande o suficiente? Boa pergunta.
Primeiramente, eu diria, passe essa ideia adiante, passe essa ideia adiante. Converse com mentores, com pessoas que estão de fora, porque você vai se surpreender com a perspectiva que as pessoas têm da sua história. Eu também pensava que a minha história não era inspiradora, que não tinha uma conexão humana, principalmente para as mulheres. Eu não via desse ponto de vista. E foi através da mentoria, com esse trabalho que eu fiz com a Larissa Rinaldi, que eu vi que eu poderia muito bem colocar no papel as histórias, as experiências e as emoções com a motivação de inspirar e mostrar para você, leitora, que você também tem esse poder, você tem a habilidade de conseguir se questionar, de conseguir iniciar mudanças na sua vida, contanto que você tenha a sua motivação bem clara e entenda o seu contexto, que é a mensagem principal do livro. Se você pudesse escolher apenas uma lição do livro The Waves We Ride para os leitores assimilarem, qual seria? Uau! Qual seria a lição? Eu vi no seu Instagram que você tem um capítulo favorito, Tenho. mas talvez não seja lá a lição. Não, Qual seria? boa. Eu acho que a lição tem o meu capítulo favorito, é o capítulo 9. Mas para eu chegar naquele capítulo e naquela experiência que eu descrevo no capítulo 9, o essencial para mim foi ter curiosidade sobre mim mesma. O que eu quero dizer com isso? A lição é a seguinte: para você, leitora, que vai pegar o meu livro e vai ler esse livro, você que está pensando em tomar uma iniciativa, uma mudança nova na sua vida, que vai afetar a sua rotina, a sua dinâmica de família, tenha curiosidade sobre você mesma, se questione e não espere ter as respostas imediatamente, porque isso não é justo com você, não é justo com o seu processo. Nessa nossa geração de hoje em dia, nós temos a necessidade de sempre reagir e ter uma resposta imediata a tudo, né? Tudo é muito rápido. E eu falo, a lição aqui é a seguinte: não, desacelere. Comece a escrever. Tenha curiosidade sobre o que você está sentindo. Tenha curiosidade sobre o que você quer almejar, os valores que você tem sobre você mesma, o seu propósito, que, by the way, aliás, o seu propósito pode mudar de acordo com a fase da sua vida. Mas a lição essencial que eu acho que foi o que me ajudou a reiniciar e traçar caminhos diferentes para mim, foi literalmente essa questão de ter curiosidade sobre mim mesma, sobre as minhas emoções, sobre o que eu queria, as mudanças que estavam acontecendo emocionalmente, internamente. Atenção à nossa própria personalidade. Não? Atenção à nossa própria personalidade. E o engraçado é que a maternidade me ensinou muito sobre isso. Porque ser mãe é prestar atenção nas emoções dos seus filhos. Básico, né? Você sabe. E é uma coisa que a minha geração não sabe fazer muito. Eu não prestava muita atenção nas minhas emoções. E no livro eu falo sobre isso. E aí você vê no livro a Leidiane aprendendo. Isso, peraí, eu tô sentindo isso? O que isso quer dizer? O que isso está acontecendo, né? Por que eu tô sentindo isso? Qual que é o limite aqui, o boundary, que está sendo cruzado, ultrapassado? Por quê? Eu acho muito importante. Então, a lição essencial que eu gostaria muito que a leitora conseguisse entender é que é ok você se questionar. É um hábito. E conforme você vai se questionando, você vai entendendo seus valores, seu propósito, e ali você vai se realinhando e traçando um torno. Essa é a lição principal. É extremamente importante que você consiga se entender, se permita entender, né? Desse benefício. É muito importante isso. Como você espera que o seu livro inspire outras mulheres imigrantes? Eu acredito que o livro existem várias lições, né? No livro, eu não mostro apenas uma carreira de sucesso. Eu mostro como eu cheguei até lá, o que não foi fácil. Foram vários perrengues, né? Vários desafios. Então, eu acho que ao mostrar que nem tudo é perfeito, que nem tudo é fácil, que existiram desafios e lições aprendidas, eu consigo me conectar através de compartilhar essas experiências, eu consigo me conectar com a leitora, porque a leitora que está lendo ali, ela também tem essas experiências, ela também tem esses desafios, ela também tem o perrengue do dia a dia. E aí ela vai entender que, uau, eu vejo isso também, você também passou por isso?
Uau, é assim que você conseguiu? Deixa eu ver se pode funcionar comigo. Esse livro foi um ponto de chegada ou é um ponto de partida? Muito boa essa pergunta. Foi os dois. Foi o ponto de partida e de chegada. Por quê? Porque ao escrever o livro, eu me reconectei com uma coisa que eu amo, que é escrever. Tanto é que eu criei um site, leidiantelima.com, e eu tenho a minha newsletters, que eu mando. é, São newsletters sobre tópicos de autoconhecimento, profissão, carreira, né, maternidade, super gostoso. E, e o livro, né, deu início a esse processo da mentoria, que é uma coisa que eu já faço há anos. Eu sou mentora há anos, sou mentorada também, e aí eu decidi criar uma estrutura de mentoria, um programa de mentoria focado em mulheres para crescimento pessoal e crescimento profissional também. Existem dois segmentos, e quem quiser pode fazer um ou o outro, ou os dois em combinação comigo. E ali eu vou compartilhar mais detalhes sobre a minha jornada de autoconhecimento, que eu falo um pouquinho sobre isso no meu livro, e também vou compartilhar mais detalhes sobre a minha jornada profissional. Nessa linha de partida, né? O livro te apresentou, então, como você falou, uma nova possibilidade. Fala um pouco sobre esses projetos futuros que você tem a partir do livro. Você falou da mentoria, mas você consegue se ver assim, palestrante? Você consegue se ver produzindo um workshop? Fala um pouco sobre isso. Absolutamente, sim. Na verdade, eu já tenho 2 eventos onde eu vou ser palestrante. Fui convidada para palestrar em Nova York. Então, vou como levando a mensagem do livro como autoconhecimento e carreira profissional. Então, essa é uma vertente, uma abertura que o livro me deu, né? Uma herança do livro. Exato, uma herança, praticamente. E eu também estou começando a mentoria, né? Já comecei, já tenho uma estrutura. Aliás, quem quiser ter uma conversa comigo de 30 minutos para entender, isso é para mim? Será que eu consigo? Pode marcar uma consulta comigo de graça, 30 minutos, só ir no meu site e tem uma parte de mentoria lá. E também, eu acho que eu estou focada muito em curtir essa fase de ser uma autora independente, e poder passar minha mensagem, né, para as mulheres, poder explicar que, olha, não tem uma receita certa para todo mundo, né? O que é importante é a gente conseguir entender o nosso contexto, questionar o que está acontecendo com a gente e criar esse equilíbrio, essa dinâmica que é favorável a gente. Que não seja uma coisa que custe o nosso emocional, né? Nossa saúde emocional. E essa é uma das grandes mensagens do livro. Fantástico. Agora, eu sei que você já falou, mas eu queria que você deixasse uma mensagem específica para a mulher imigrante que tenta voltar para o mercado de trabalho, não consegue, e tem que pagar o boleto no final do mês e não consegue sair desse ciclo de trabalho. Paga conta, cuida da casa, trabalho, paga conta, cuida da casa, e não consegue se colocar numa carreira estruturada, profissional, como muitas vezes ela tinha no Brasil. Qual seria o seu recado para essa imigrante? O meu recado seria o seguinte: senta e coloque no papel a sua visão, se visualize daqui a 3 anos. Aonde você quer estar? Por que que você quer estar? Qual é a sua motivação? E nesse momento, uma vez que você tem clareza sobre isso, trace o seu plano, que é uma coisa que eu fiz e dá certo. Por quê? Porque o plano, ele tem uma brecha ali para a gente improvisar. A vida não é linear. A vida vai acontecendo. Você é dona de casa, você é mãe. Então, traçando esse plano, você pode improvisar se alguma coisa acontecer. Mas tenha em mente que é o seguinte, os desafios vão acontecer. A língua, a cultura, correto? Mas é sempre importante entender que, por exemplo, o sotaque, a língua, isso é parte de quem você é. Isso não vai embora. O sotaque é extremamente importante. Então, é mais fácil e vai te levar mais adiante se você conseguir aceitar isso. O abraçar, que você Abraça, fala muito, né, no livro. pode acolher o sotaque. Tenta entender que é parte de quem você é. Você nunca vai deixar de ter o sotaque, né? Porque você não é daqui, você não é nascido aqui. Então, muitas vezes,
mentoradas me falam, meu sotaque, eu me breco. Não, o seu sotaque é parte da sua história, faz parte de quem você é, de onde você veio, e é lindo. E eu acho que tenta fazer uma combinação da sua motivação, ter sempre essa motivação clara na sua cabeça. O que que você quer e o que você não quer e o porquê. Por que que você está acordando todo dia de manhã e está fazendo o que você está fazendo? Entenda o seu contexto. E, por último, tente criar a sua rede de apoio. E quando eu me refiro à rede de apoio, eu não me refiro apenas ao lado pessoal, aquelas pessoas que vão te ajudar a ser mãe. Não. Eu me refiro à rede de apoio das pessoas que vão te ajudar a ter a sua sanidade mental para conseguir alcançar o que você quer, que é um pouco diferente. Com certeza. É mais próximo do network. Mais próximo do network, exato. Existe essa coisa da conexão. Lidiane, e essa mentoria para carreira, para vida pessoal e profissional da mulher imigrante, de onde veio esse insight para você estruturar isso? Esse insight veio porque eu conheço muita gente que é imigrante, né? Os Estados Unidos é feito de imigrantes. Então, papeando com pessoas, especialmente mulheres, eu sempre vi muito talento sendo desperdiçado, porque a mulher se sente esgotada, porque existe muita coisa acontecendo. Você é mãe, você é profissional, você tem que cuidar do médico, você tem que fazer isso, tem que limpar a casa, fazer aquilo. E então essa vontade de compartilhar a minha jornada como imigrante veio para dizer, olha, e se a gente parar um pouquinho, respirar, colocar no papel, literalmente, o que a gente está sentindo, quais são as nossas motivações, quem é que está ao nosso redor que pode nos ajudar, que é a nossa rede de apoio, e traçar um plano, porque é possível. Só que no dia a dia da correria e tanta coisa acontecendo, porque a vida não é linear, tudo acontece, é muito difícil você se permitir fazer isso. Então, a mentoria veio como se fosse um treat, né? Um pedacinho, um prêmiozinho para a mulher se dar, né? Olha, esse é o meu tempo agora. Agora eu tenho 30 minutos, 1 hora com a Leidiane e a gente vai conversar sobre o que está pegando, como é que eu vou conseguir manifestar e projetar a Ana de 3 anos. Fantástico. Leide, muito obrigada por ter participado aqui conosco no Imigrou. Obrigada por você ter seguido com o seu projeto, que com certeza vai ajudar, vai contribuir. Eu gostaria de ter lido lá quando eu cheguei. Talvez ainda antes de mudar. Ia ser muito interessante e teria me ajudado. Obrigada. Com certeza, parabéns. Você escreve bem, o livro é uma delícia de ler, uma leitura fácil, tá? Leidiane, o livro está todo escrito em inglês. Quando teremos a versão em português? Olha, o projeto é que sai agora em 2025, a gente ainda não sabe mais ou menos em qual quinzena, mas estou recebendo bastante feedback, muita gente querendo em português, então é um projeto que eu já estou trabalhando e se Deus quiser vai funcionar. Tá bom, então muito obrigada por ter vindo. Pessoal, eu vou deixar os contatos dela, rede social, onde adquirir o livro, tudo na descrição, então acessem. Não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, subscreve, dá joinha, aperta o sininho, tudo isso, tá bom, gente? Ajuda o canal. Obrigada, Leide. Obrigada a você, Karine. A gente se vê. Tchau. Sua história de vida importa.